Olá, amigos, uma boa tarde para vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz? É bom cumprimentá-los agora e desejar a você que já está aí do outro lado da tela. Deixa eu esclarecer aqui um pouquinho mais. Agora sim. Você que já está aí do outro lado da tela, a participar com a gente desse sábado tranquilo, feliz, dia do desbravador aí, né? Maranata, o Senhor logo vem. É isso aí. A gente não pode esquecer dessa turma querida que tem algo muito importante a fazer, a diferença enorme na igreja. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar aqui agora, dando as nossas boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco. Eu estou aqui agora, deixa eu tentar aqui colocar a câmera melhor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor Deus, porque mais uma vez estamos aqui, simplesmente, Senhor Deus, porque temos a necessidade de te buscar cada vez mais. Que teu Santo Espírito possa se fazer presente em cada coração, para que possamos receber a tua voz, Senhor Deus. Que tu possa usar a voz do pastor para nos orientar, nos dirigir através da tua palavra, Senhor Deus. Que possa tudo ser para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada pessoa que aqui está. Que cada um, Senhor Deus, seja dirigido pelo teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Nada. Você tem alguma noite que é sobre Deus como Pai, tá bom? Nós já fizemos a oração, todos vocês são muito bem-vindos, todos vocês, a gente se sente muito feliz por ter vocês aqui com a gente, e eu tenho certeza que essa etapa agora aqui vai ser muito inspiradora para vocês, tá bom? Então vamos agora abrir a Bíblia, vamos entrar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? E o tema de hoje é Deus, o Pai, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como eu sempre começo com a declaração, vamos compreender aqui essa questão de Deus como Pai, né? Deus, o Pai. Deus, o eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito também são os mesmos do Pai. Então, a primeira coisa que nós vamos compartilhar aqui com vocês é essa compreensão de Deus como Pai, tá? Como é que a gente vai enxergar a Deus como Pai? É importante aqui fazermos duas declarações iniciais. A primeira declaração que nós queremos fazer é que quando você vai para a Bíblia, para encontrar Deus como Pai, a gente sabe que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus como Pai, que o rosto de Deus se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que como é Deus o Pai, como é que a gente pode ver sua bondade, sua longanimidade, que é uma paciência extrema, as suas misericórdias que nos dá aquilo que nós não merecemos. A pergunta que nós podemos fazer é como é o rosto de Deus. É interessante que quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar aqui em João capítulo 14, versículo número 9, a seguinte declaração. Olha o que o texto diz. Jesus respondeu, falando para Felipe, um dos seus discípulos, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Jesus não estava, obviamente, querendo dizer naquele momento que ele, Jesus, era o Pai. Mas o que ele quis dizer é que a unidade entre o Pai e o Filho era tão grande que quando Felipe colocasse os seus olhos nele, Jesus, iria também estar enxergando o Pai. Porque naquele momento Felipe fez um pedido, né? E o pedido que ele fez foi mostra-nos o Pai. Então, em primeiro lugar, se nós queremos ver a face de Deus,
se nós queremos ver Deus de forma muito visível, devemos procurar ver e enxergar a face de Cristo, porque ele representa o Pai. Agora, um outro detalhe que nós podemos falar aqui sobre Deus o Pai é que muitas vezes nós podemos fazer uma separação pensando que o Deus do Antigo Testamento, ele é carrancudo, ele é cheio de ira, ele às vezes parece ser temperamental, tempestuoso, né? Muitas vezes um Deus que age por impulso, que age sem controle, um Deus irado, e parece que essa construção, ela não tem nenhuma base bíblica para que você possa defendê-la. Essa interpretação ela está extremamente equivocada, ela é uma interpretação, inclusive, parcial, porque não é isso que a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, diz sobre o Pai. Quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para o livro de Salmos, por exemplo, quando nós vamos para outros livros, como Isaías, como Malaquias, como Deuteronômio, nós vamos encontrar uma visão de Deus tremenda, que não entra em nenhuma incompatibilidade ou diferença com o Deus do Novo Testamento. Então, vejamos aqui alguns textos para a nossa compreensão. Primeiro, em Êxodo, capítulo 34, é aquele momento em que também, no Antigo Testamento, nós vemos Felipe pedindo para ver o Pai no Novo Testamento, e nós vemos também Moisés querendo ver Deus no Antigo Testamento. Então, aqui nós vamos encontrar um pensamento bem interessante, que diz o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visite a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu aqui resolvi colocar alguns destaques da compreensão, da percepção que Moisés teve no momento em que ele encontrou-se com Deus. Primeiro, ele diz algumas características, que Deus é compassivo, Deus é um Deus que tem piedade, Deus é um Deus sensível, Deus é um Deus acessível, mas também Deus é um Deus que procura estar perto das pessoas e reconhece muito bem suas limitações. Deus é um Deus bondoso. Então, não dá para a gente olhar nas páginas do Antigo Testamento e ver um Deus cruel, quando o Êxodo 34, versículo 6, está dizendo que esse Deus, ele é um Deus bondoso. É isso que nós encontramos aqui. Depois, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus cheio de fidelidade. Ou seja, o que é misericórdia? É dar para alguém algo que essa pessoa não merece. Graça é dar algo a alguém que necessita, e misericórdia é dar algo a alguém que essa pessoa não merece. Então, aqui está dizendo que Deus é um Deus de misericórdia. E também Deus é um Deus fiel, é um Deus de fidelidade, ou seja, significa que Deus, o que ele promete, ele realiza. Deus, ele não brinca com os nossos sentimentos. Deus não cria algo para a gente para depois puxar o tapete. Deus não coloca em sua palavra promessas que ele não possa cumprir. O que ele fala, ele cumpre, porque Deus é fiel. Depois, as nossas maldades, as nossas transgressões, as nossas rebeldias podem se avolumar diante dele. Mas é um Deus que perdoa a maldade. É um Deus que perdoa a transgressão e o pecado. Então, nós vemos aqui no Antigo Testamento que Deus, no Antigo Testamento, de acordo com Êxodo, capítulo 34, versículo número 6 e 7, é um Deus compassivo, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus cheio de fidelidade, é um Deus que, se você precisar de perdão, ele perdoa, é um Deus que, se você precisar de misericórdia, ele tem abundância, e é um Deus fiel, que inclusive é capaz de perdoar a maldade, a transgressão e o pecado. Aí agora nós vamos pensar o seguinte: tudo bem,
É isso que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, quando Moisés teve a visão de Deus. Aí vem a pergunta, mas onde nós podemos ver isso na prática no Antigo Testamento? Lembre-se de uma coisa. No Jardim do Éden, a primeira coisa que Deus fez foi preparar um cordeiro e vestiu Adão e vestiu Eva. Você sabe por quê? Porque Deus é compassivo, fiel, bondoso, cheio de misericórdia e de fidelidade. Quando você vê Davi tramando o seu adultério com Betseba, e você vai encontrar claramente Davi arquitetando a morte do seu marido, do marido de Betseba, e você também vai encontrar que quando Natã vai até a casa de Davi falar do seu pecado, do seu adultério, é interessante dizer que Natã diz, olha, foi você que matou Urias, foi você que matou Urias. Não foram os filisteus, foi você. Você é responsável por esse sangue. Davi, ele tramou o assassinato, ele foi responsável pelo assassinato, pela mentira, foi responsável pelo adultério. Mas é interessante que, quando você abre, pegue sua Bíblia, por gentileza, e aqui nós estamos falando do Deus do Antigo Testamento. Quando você vai para os Salmos, o Salmo 51, Davi ora, e qual é a perspectiva, qual é a visão que Davi tem de Deus? O Deus do Antigo Testamento, que tanta gente fala mal às vezes, né? Que acha que existe incompatibilidade. Aí você vê Davi fazendo um salmo dizendo, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Quer dizer que Davi está afirmando que o Deus do Antigo Testamento é o Deus de benignidade. Pegue uma caneta aí e anote isso. O Deus do Antigo Testamento, ele é benigno. É o que está dizendo aqui o Salmo 51. E diz mais, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi, ele sentiu no coração, sentiu na pele, sentiu na mente, de que a bondade de Deus, a capacidade de Deus de perdoar era enorme, não era pequena. Era enorme. E é por isso que Davi diz, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso me faz lembrar de Paulo, né? Porque Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que Davi está dizendo muito tempo antes de Paulo, de que Deus já tinha abundante misericórdia ao ponto dele chamar de multidões de misericórdia. Depois ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E é um Deus que é capaz de purificar. É um Deus capaz não somente de agir, não somente de falar, de pronunciar perdão, mas também é capaz de agir em nós. É tanto que Davi disse que Deus era capaz de agir nele, purificando, porque ele estava impuro. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, verso 4, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo. Quer dizer que esse Deus, olha o que Davi está dizendo, que Deus é misericordioso. Está dizendo que Deus é benigno. Está dizendo que Deus é justo. Então quer dizer que as falsas acusações de que Deus é injusto no Antigo Testamento também caem por terra. E aqui nós podemos ver, no versículo número 12, por exemplo, restitui-me a alegria da tua salvação. O que significa isso? Davi está dizendo que Deus é salvador. Não é incrível isso? Não é interessante? Ele está dizendo, meu Deus é Deus salvador. Me restitui a alegria da tua salvação. E depois ele diz, sustenta-me com o espírito voluntário. E aí você segue de novo, né? O que é que Deus espera da gente? Que é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração completamente aberto a Ele. Então, perceba aqui que aquilo que Moisés declara em Êxodo, capítulo número 34, é afirmado pela experiência própria de Davi. Mas vamos continuar. Além disso, como é que Deus é visto? Deus é o eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo, ele é santo, ele é compassivo e clemente, tardio em irar-se
e grande em constante amor e fidelidade. Agora, percebam aqui algumas coisas. Muitas vezes, na Bíblia, especialmente nos Salmos, você vai ver Deus sendo chamado de libertador, de redentor, aquele que tem a salvação. Eu estou falando do Antigo Testamento. Então, salvação não é algo do Novo Testamento, do Antigo Testamento também. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha o que o verso diz aqui de novo. As palavras dos meus lábios, diz o salmista, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui você encontra, tanto no capítulo 18 como no capítulo 19, duas declarações interessantes, né? Minha salvação, redentor meu. Então, a experiência de salvação já era sentida no Antigo Testamento. Isaías 47, versículo 4. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, Santo de Israel. Então, aqui a gente percebe que Deus é o Deus que clemente, que é compassivo, que é misericordioso, mas o Deus que é redentor. Redentor. Então, perceba uma coisa, quando você vai para o santuário, desde o momento em que você olha para o pátio do santuário, posteriormente a gente vai estudar sobre isso, até quando a gente entra no lugar santíssimo, ali é o plano da redenção sendo esboçado em cerimônias e em símbolos. Isso é um plano da redenção, era um plano de quê? Da salvação do ser humano. Então, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que quer salvar. Exemplo, nós estudamos a lição essa semana. Jonas, vá para Nínive para salvar. Daniel, vá para a Babilônia para salvar. José, vá para o Egito para salvar. Então, perceba que quando Josué, ele cerca a cidade de Jericó, e ali eles dão 7 voltas na cidade, qual era a intenção de Deus? Era destruir Jericó? Não, era salvar. Pena que apenas uma pessoa se arrependeu para isso, que foi Raabe, que colocou um sinalzinho lá com um cordão vermelho. Quando você vai para o Antigo Testamento, Deus não queria salvar apenas os israelitas, porque se todas as pessoas acreditassem no Deus que estava libertando, se colocasse nas suas ombreiras, né, na lateral das suas portas, o sangue, seriam salvas. Por quê? Porque Deus não muda. Deus ele não tem um plano de salvação no Novo Testamento de uma maneira e no Antigo Testamento de outra. Deus ele tem um plano de salvação que é o mesmo. Agora, ele amplia isso na pessoa de Cristo e isso revela o seu caráter. Deus ele não muda. A Bíblia diz, inclusive, no Novo Testamento, que Deus é amor. Então, como é que um Deus de amor pode ser tão diferente do Antigo e do Novo Testamento? É porque a leitura superficial da Bíblia nos leva a ter essa compreensão completamente equivocada. Vou mostrar aqui mais alguns versos para vocês. Veja bem, nós podemos aqui encontrar Deus sendo chamado como Pai. Deuteronômio 32, verso 6 diz: é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato, não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Malaquias 2,10: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Jeremias 3,19: eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações, pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Percebe aqui algumas declarações interessantes, Deus dizendo que ele é pai, que ele é pai. É interessante que Deus está utilizando esses elementos no Antigo Testamento.
Eu sou um pai. E aqui nós temos pais. Em algum momento você vai ver também, como no livro de Isaías, Deus dizendo como a mãe que não se esquece do filho que está amamentando, nem do filho que está na barriga. Eu não me esquecerei de você. Deus, ele aparece tanto como pai, também como mãe, para não dizer apenas que ele é pai, mas, acima de tudo, para dizer que espécie de ligação, de relacionamento nós podemos ter com ele, que é um relacionamento íntimo. É verdade que mesmo que você tenha essa comparação aí clara, é possível que essas comparações ainda tenham limitações. Por quê? Porque nem todos nós tivemos uma experiência agradável com os nossos pais. É possível que alguns de vocês tenham dificuldades de enxergar a Deus como um bom pai, porque você não teve um bom pai, não teve uma boa mãe. Mas, mesmo assim, de um modo geral, Deus é o pai que cuida, o pai que ama, o pai que está perto, o pai que protege, o pai que carrega nos braços, o pai que não se esquece. Eu vi nessa pandemia pais que queriam dar a vida pelos seus filhos, os filhos que morreram, os filhos que descansaram. Você sabe por quê? Porque pai, ele dá tudo. Ele dá o que ele tem, até o que não tem. Ele dá a si próprio. Ele abre mão dos seus próprios desejos para dar felicidade para o seu filho. Ele abre mão do tempo que ele tem para si mesmo, para cuidar dos seus filhos. O verdadeiro pai é assim. E aí vem uma coisa. Deus está aqui dando alguns exemplos de referências humanas, horizontais, para que a gente possa exercitar a nossa mente para compreender que Deus é um Deus grandioso e que essa relação que ele tem conosco é uma relação de um pai para com o filho. Quem teve filhos sabe muito bem como a experiência com Deus pode ser ampliada. Os filhos são completamente dependentes dos pais quando nascem, completamente dependentes. Você tem que dar banho, você tem que dar comida. A mãe ali muitas vezes não consegue dormir, e o pai também tem que ficar vigilante, porque filho é um dos grandes presentes que Deus nos dá. E agora essa relação pai e filho, dentro dessa experiência familiar, Deus usa como referência para falar dele, da relação dele para conosco. Vamos aqui fazer uma aplicação. O diabo, ele quer muitas vezes que você tenha uma noção, uma visão distorcida de quem é Deus. Ele quer que você veja um Deus carrancudo, um Deus irado, um Deus que pune, um Deus que muitas vezes não tem interesse nenhum em você, que é insensível, que está distante. Mentira! Mentira! Deus é pai. Deus é um amigo. Deus, ele diz, eu não vou esquecer a transgressão se você não confessar. Mas se você confessar, eu vou ser capaz de jogar no fundo do mar, eu vou me esquecer. Você pode tomar decisões erradas, equivocadas, você pode ir longe, mas eu vou te buscar. Onde quer que você esteja, eu vou te buscar, eu não vou desistir de você. Por mais que Satanás tente colocar na nossa cabeça aquilo que Deus não é, Deus fará tudo para aparecer para nós como ele é. É um Deus que não tolera falhas, mas não importa o tamanho das falhas, ele diz, eu perdoo. Eu estou aqui para te sustentar, eu estou aqui para te proteger, eu estou aqui para te guiar, eu estou aqui para te sustentar. Você não é uma pessoa abandonada, esquecida, rejeitada. Você é um filho. E pai que tem filho nunca desiste dos seus filhos, pelos seus erros, pelos seus fracassos e por suas quedas. O pai sempre procura seus filhos. Coloque uma coisa na sua cabeça. Não tente enxergar a Deus como ele não é. Há muitas pessoas que vão colocar na sua mente, no seu coração, um Deus que só existe na cabeça delas. E quando essa imagem de Deus distorcer essa imagem do Deus que é Pai, que é clemente, que é misericordioso, que é compassivo, não acredite. Não acredite na imagem que não existe na Bíblia. Você precisa acreditar naquilo que está escrito.
E eu quero dizer para você que o Deus que você está procurando aqui é um Deus que é verdade. Ele não tolera os nossos erros. A gente fere o coração, a gente machuca ele. Mas ele não é o Deus da ira para aqueles que se entregam a ele. Deus é o Deus da paz. Para aqueles que se voltam a ele, ele está assim carregado de perdão para dar para você. Ele está interessado em tomar você nos braços. Ele está interessado em fazer você enxergá-lo como ele é. A pior coisa da vida é uma pessoa ter em sua mente a descrição de outra que é contrário àquilo que ela é. É você colocar na cabeça, eu pensei que Deus é assim, mas Deus não é assim. Talvez o Deus que muitos têm medo, que muitos fogem, que muitos rejeitam, é um Deus que não existe na Bíblia. É um Deus que não existe na Bíblia. O Deus que existe na Bíblia é um Deus sério, é um Deus íntegro, mas é um Deus misericordioso, mas é um Deus compassivo, mas é o Deus de uma paciência incrível, que eu não posso medir. Não é do tamanho da minha paciência, não é do tamanho da minha justiça, nada disso. É muito grande. Eu preciso enxergar a Deus como ele é. E aqui vem uma coisa. Você que é crente, pensa muita sabedoria a Deus para revelar ao mundo o caráter que ele possui. Porque, às vezes, a nossa tendência, sabe qual é? É pegar Deus e fazer dele a nossa imagem e semelhança. Não, porque Deus é assim. É porque você é assim, quer que Deus seja assim. É porque tem pessoas que são duras e só quer apresentar a face dura de Deus. Tem pessoas que, para ela, não tem regras. E na cabeça dela, Deus também é assim. Deus não tem regras. Então, às vezes, nós pegamos Deus, fazemos ele descer à humanidade. Partimos de nossa cosmovisão, a maneira que a gente vê a realidade. E ao invés da gente engrandecer Deus como ele é, nós tornamos Deus pequeno. Sabe por quê? Porque nós manipulamos a própria imagem de Deus em nossa vida. E aí, ao invés das pessoas se atraírem pelo nosso Deus, as pessoas se distanciam. Porque elas dizem, eu não quero saber desse Deus. Eu não quero saber desse Deus. Muitas pessoas não se entregam a Deus porque nós estamos revelando um caráter desequilibrado de quem ele é. Desequilibrado. E a gente precisa levar a Deus como ele é. Justo, compassivo, reto, benigno, cheio de desejo de ser reconhecido como um pai. Como um pai. Vamos seguir aqui. Algumas coisas interessantes que nós podemos enxergar. Deus, Pai, é frequentemente mal compreendido. Muitos parecem conhecer muito bem a missão de Cristo na Terra em favor da humanidade, bem como o papel do Espírito Santo no interior do indivíduo. Mas o que tem o Pai a ver conosco? Alguns acabam por ver Deus como um Deus do Antigo Testamento, vingativo, olho no olho, dente por dente. Um Deus inflexível, que requer obras perfeitas ou estará pronto a punir. Um Deus que aparece em notável contraste com o quadro pintado pelo Novo Testamento, que é um Deus amoroso, que oferece a outra face e recomenda que se ande a segunda milha. Mas como é esse Deus? Jesus Cristo, ele veio para revelar o Pai. Em Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o Deus do Antigo Testamento, aqui o texto diz que o Antigo Testamento faz alusão às pessoas da divindade, mas não faz distinção entre elas. Apesar disso, a gente pode encontrar como é esse Deus. Primeira coisa, esse Deus do Antigo Testamento é um Deus paternal. Quando Israel era menino, a Bíblia diz, eu amei, e do Egito chamei o meu filho.
A Bíblia associa o relacionamento de Deus como Criador com suas criaturas em uma relação paternal. Deus é Pai. E aqui vem uma coisa que eu queria falar para vocês, que é o seguinte. Quando nós começamos a estudar aqui, nós falamos para vocês sobre a teologia da divindade, que Deus ele é imutável. Ok? Então, Deus é imutável. Então, se Deus é imutável, e há uma declaração ali em João, que diz que Deus é amor. Então, vamos aqui só usar a cabeça, tá? Vamos só pensar. Se Deus é imutável, e Deus é amor, não existe diferença do Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento, porque Deus é imutável. Correto? Então, se eu posso dizer que Deus do Novo Testamento ele é amor, então também eu posso dizer que o Deus do Antigo Testamento é amor, porque Deus é imutável. Você entendeu? Então, se Deus é imutável, que é um atributo dele, e se Deus é amor, que também é um atributo dele, então Deus não entra em conflito. Então, isso significa que, mesmo em alguns atos, em algumas falas, que são duras, contundentes de Deus do Antigo Testamento, ele está expressando sua própria natureza, que é uma natureza de amor. Porque Deus não tem amor. Deus é amor e expressa o amor. É isso que nós encontramos na Bíblia. Então, aqui, a visão de Deus como Pai é muito clara. Vamos aqui avançar agora um pouco mais. Segundo ponto. Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. Salmos 116, versículo 5. Sua misericórdia dura para sempre. Salmos 100, versículo 5. No Antigo Testamento, Deus é conhecido como alguém gracioso e misericordioso. Os seres humanos não podem exigir e nem mesmo merecer sua misericórdia. Ela é um ato facultado em sua justiça e também na sua santidade. Então, veja bem, Deus é um Deus de misericórdia, pastor. Sim, Deus é um Deus de misericórdia. É incrível nós percebermos o quanto Israel, o povo de Deus, foi rebelde, foi petulante, foi arrogante, foi transgressor, quebrou tantas vezes as promessas de Deus. Mas Deus, ele não deixou de amar. Ele não deixou de procurar. A Bíblia diz, né, em Jeremias, né, que com benignidade eu te amei. Com benignidade eu te amei. E com misericórdia eu te atraí. Deus, ele nos atrai por aquilo que ele é, viu, gente? A benignidade de Deus e as misericórdias de Deus é que nos atrai a Deus. A benignidade, a misericórdia, de forma mais específica de Deus, é o que nos atrai a Ele. Eu não sei como é que está o coração de alguns de vocês aqui que estão pelo YouTube ou até mesmo pelo Zoom. Eu sei que de uma coisa, que na vida nós acertamos e nós erramos. Não é assim? Nós acertamos e nós erramos. E aí então nós vamos até Deus, procuramos falar com Ele, para a gente recomeçar, para a gente ter vigor, para a gente ter brilho nos olhos de novo. E aí eu quero falar uma coisa. Será que agora, nessa tarde, tem aqui alguém nesse grupo que está precisando de misericórdia? Nossos estudos aqui não é só para informação. Os nossos estudos aqui à tarde é para uma experiência real com Deus. E que a Bíblia é um elemento fundamental. Então, se você está procurando uma experiência real com Deus, profunda, genuína, mas você não está bem, não saia daqui, não. Não vá para outro lugar, não. Porque Deus está falando com você agora. Deus está dizendo que aquilo que você não pode apagar, Ele consegue apagar. Para de tentar ficar lutando como se a principal pessoa que você tivesse que perdoar fosse você mesma. Quem trabalha isso no seu coração é Deus, tá bom? Para de viver culpado, para de viver carregando cargas que Deus já tirou na cruz. Pare de levar cargas que Deus já tirou na cruz.
Em nome de Jesus, receba o perdão do Senhor. Você crê nisso? Receba o perdão do Senhor. Tenha paz em Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Tenha paz nele. Nunca esqueça que Deus é um amigo, é um Deus poderoso, que está dizendo, você quer perdão? Eu te dou agora. Minhas mãos estão estendidas até a terra para perdoar você. Então receba as misericórdias de Deus, porque elas estão estendidas para você. Porque Deus é um Deus de misericórdia. O que nós podemos mais enxergar desse Deus incrível? Que Deus é um Deus do conserto. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Jeremias 7, versículo 23. Deus estabeleceu no Antigo Testamento algumas alianças com Noé, com Abraão, com Israel. E ele repetidas vezes se revela como Deus que guarda a aliança. O que significa isso? Que Deus promete, ele cumpre. Deus, ele não existe para brincar com você. Deus não existe para isso. Deus, ele não brinca com os nossos sentimentos, dizendo, olha, eu vou criar aqui uma sensação maravilhosa, eu vou cobrir você de paz, de esperança, de gozo. Aí, quando você precisa, você não tem nada disso. Eu quero dizer que a Bíblia não diz que Deus é assim. Deus disse para Abraão, para Noé, para Davi, para Israel, que se eles fossem fiéis, Deus também seria fiel, não por causa da fidelidade dele, mas por causa da fidelidade do próprio Senhor. Não por causa da fidelidade de cada nome que eu citei aqui agora, mas por fidelidade do próprio Deus. Todas as vezes que você falar com Deus, acredite que as promessas dele são para você. Você pode ter certeza, né? Que há amigos que prometem e quebram. Você já teve, assim, um amigo que prometeu algo para você e quebrou a promessa? Você vê aí as pessoas, né? Tantos e tantos políticos, né? Prometem tanta coisa, mas poucas coisas são cumpridas, né? Não é assim? Às vezes, pessoas que você conhece, que estão perto de você, prometem, mas na hora não dá nada. Quero dizer uma coisa, nenhuma promessa que Deus faz para você cai por terra. Nenhuma promessa que Deus faz para você evapora. Nenhuma promessa que Deus faz para você desaparece. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Então, acredite que tudo que você colocar nas mãos de Deus e Ele prometer para você, Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é fiel à aliança que nós podemos encontrar dentro do Antigo Testamento, e esse princípio pode ser aplicado em nossa vida hoje. Além disso, como é Deus? Deus é um Deus redentor. Salmo 18, versículo 1 e 2, eu já falei, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aqui diz que Deus é um refúgio. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É interessante nós percebemos aqui o seguinte, o que é um refúgio? Aquele lugar de segurança. Aqui Davi está dizendo, eu já fui para várias direções. Eu já tomei muitas decisões e escolhas na vida, mas eu só me senti seguro em Deus. Escuta uma coisa. Se você quer segurança na vida, nessa vida tão instável, nessa vida tão complexa, nessa vida tão cheia de cargas, de preocupações, nessa vida tão cheia de perspectivas futuras corretas, que nos trazem segurança, vá a Deus, porque Ele é rochedo. Você sabe o que é o rochedo? É você estar em uma condição em que as pessoas estão perdendo forças, mas você está sendo renovado. Onde as pessoas estão perdendo a esperança, mas a sua esperança é reafirmada. Onde as pessoas estão perdendo a coragem, e você está tendo uma coragem segura, porque você está no alto refúgio. Em momentos de crises, em momentos de perdas, em momentos que parece que o chão está se abrindo debaixo dos nossos pés, confia em Deus, porque Ele é refúgio. Confia em Deus, porque Ele é refúgio. Que seus pés estejam firmados nele. Que a sua fé, sua vontade, seu coração estejam nele, porque é isso que o texto está dizendo. Além disso,
Quem é Deus? Como é Deus? Deus é um Deus perdoador. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. O que significa isso, pastor? Por que Deus sabe que nós somos pó? Nós somos instáveis. Nós somos inconstantes. Deus é imutável. Nós falhamos, Deus não falha. Nós escorregamos e caímos. Deus não escorrega e nem cai. Pelo contrário, Ele sustenta quem escorrega e quem cai. Deus é um Deus que liberta. Aqui é chamado que Deus, ele é chamado de um Deus perdoador. E o texto diz, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim as suas misericórdias para que o temem. Significa que não tem limites. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui para a tela. O seu pecado nunca vai ser maior do que a graça de Deus. E no plano da redenção não existe a frase você foi longe demais. Não existe essa frase. Nenhum ser humano vai longe demais, ao ponto que ele se torne inalcançável. Inalcançável. Não existe isso. Você pode ir longe, mas Deus vai mais longe para salvar. Deus vai mais longe para alcançar. Quer dizer, pastor, que Deus pode ir mais longe na vida de um alcoólatra para salvar, sim. E uma pessoa que está numa situação de promiscuidade sexual, Deus pode ir mais longe para salvar, sim. Em uma situação de uma pessoa que está vivendo uma vida de mentira, de farsa, Deus pode ir mais longe para salvar, sim. Não existe distância. O pecado ele cria uma enorme distância entre nós e Deus, mas Deus é capaz de percorrer toda essa distância para resgatar os seus filhos. Deus faz tudo para alcançar todos em qualquer situação. Deus faz tudo para alcançar todos em qualquer situação. Não importa, não importa. Deus é todo-poderoso para libertar você. Deus é capaz de libertar qualquer ser humano de qualquer luta, de qualquer tendência. Deus é capaz de salvar o ser humano de qualquer luta, de qualquer vício, de qualquer coisa que esteja escravizando. Você sabe por quê? Porque Deus é todo-poderoso para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Ele é Deus. Ele é Deus. O problema nosso é que quando nós erramos várias vezes, a gente pensa que a suficiência está em nós e a gente desiste. Ah, eu já prometi isso para Deus e caí. Ah, eu já disse que não iria fazer isso e fiz de novo. Para de colocar você no centro. Deixa nas mãos de Deus. Se renda. Se renda. Com todos os seus fracassos na vida, se renda. E não importa quantas vezes você vai ter que fazer isso. Às vezes a gente tem que se render de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quarta. Não importa. O poder de Deus é real, a graça de Deus é real e a atuação de Deus na vida do ser humano, ela é real. Deus é seu Salvador. E quando Deus perdoa, Deus sempre nos dá poder para nos levantar. Sempre. E eu já vi bêbados. Eu encontrei um obreiro bíblico quando eu trabalhei lá no Ceará. E era uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheci, mesmo na sua simplicidade. Ele dava estudos bíblicos de um lado para o outro para muitas pessoas. Muitas pessoas. Era um ganhador de almas. Com bom humor,
com leveza no coração, com uma disposição incrível de falar de Cristo para outras pessoas. Um dia, eu o chamei e ele disse, me conta a sua história. Ele disse, pastor, você não tem nem ideia de quem eu era. Eu era um alcoólatra, pastor, que estava ali na entrada da cidade com a garrafa de cachaça, com o tira-gosto ali, que eu tinha que subir nos pés de caju para ter o meu tira-gosto. Eu não valia nada, eu não tinha importância para nada. Todo mundo que passava perto de mim me desprezava. Um dia, pastor, um dia o evangelho me alcançou. E aquilo que ninguém conseguiu fazer por mim e em mim, aquilo que eu nunca consegui fazer em mim, o evangelho fez. E hoje eu sou um obreiro. E eu quero dizer, pastor, que a minha família também segue a Deus hoje. Caminha no mesmo caminho que eu estou caminhando. Conversão, e a gente vai falar disso lá na frente, mas conversão é uma obra de Deus em sua vida. Deixa Deus agir em você. Aqui eu não quero passar do horário, quero terminar às 4 horas. A Bíblia diz que Deus é um Deus perdoador, mas é um Deus bondoso também, e bondoso também. O texto aqui está dizendo, prove e veja que o Senhor é bom. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Provai e vede. Eu acho muito ousado, sabe? Eu acho muito ousado quando a Bíblia diz assim, prove. Pare de você tomar conclusões de quem é Deus se você não está provando. Tem gente que quer dizer como é Deus sem provar nada, sem experimentar nada, sem perceber na vida o que ele é capaz de fazer. Como é que você pode ter uma experiência real de que Deus é bondoso, misericordioso, compassivo, perdoador, libertador, salvador, redentor? Como é que você pode ter tudo isso na vida se você não experimentar? Você tem que experimentar. E a Bíblia está fazendo um apelo. Prove. Qual é a fruta que você mais gosta, meu irmão? Manga, caju, uva, abacaxi. Qual é a fruta que você mais gosta? Pensa aí. Não precisa falar, não. Só diga aí no coração. Eu tenho um bocado de fruta que eu gosto. Agora pense na melhor fruta que você tem. Quando a gente tem uma fruta boa, que você gosta, o que você faz? Você dá uma lavadinha nela, depois você limpa, depois você faz o quê? Você já vai chupando o caju, comendo a jaca? Não. A gente cheira a fruta, né? Aquela cheirada. Deixa eu sentir aqui o cheiro. Quero sentir aqui o cheiro da fruta. Aí você cheira. Você come com os olhos, come com o nariz e depois come com a boca. Não é assim? Você vê a fruta, cheira a fruta. Aí você come. Apressado, como se o mundo fosse acabar hoje? Não, com calma. Com calma, degustando tudo. Você sente o sabor. Em cada parte da língua você sente o sabor e você se satisfaz. Aí, às vezes, a gente se empolga, né? É uma fatia de abacaxi que viram 2, 3, 4. É um caju, uma manga, uma uva que a gente não para. Escuta uma coisa. Deus está dizendo assim, olha, me prove. Me prove. Você tem que me provar. Você tem que me provar. Você só vai saber se eu sou bom se você me provar. Você só vai saber se eu sou capaz de perdoar se você me provar. Você só vai saber que eu sou capaz de libertar quando você me provar. Me prove. E você vai saber de uma coisa. Eu fiz esse universo porque eu amo você.
Eu te fiz com a minha imagem e semelhança, porque eu amo você. Eu mandei meu filho morrer aí na cruz, porque eu amo você. E eu vou voltar. Eu vou fazer tudo novo, porque eu amo você. Esse é Deus. Não permita que ninguém mude sua cabeça, colocando no seu coração um Deus que não existe. Esse é o nosso Deus. Justo, misericordioso, verdadeiro, redentor, salvador, criador, que muitas vezes aparece como o pai, como a mãe, mas que diz: eu te amo. Me experimente. E você vai saber o que eu posso fazer em sua vida. Você acredita nisso? Você que está no YouTube aí agora. Você que está no YouTube, você acredita nisso? Você acredita que nessa tarde Deus está buscando você, dizendo: me prove, me experimente em sua vida. Me coloca no centro da tua vida, me coloca no centro do teu casamento, me coloca no centro da tua família, me coloca no centro das tuas emoções, me coloca no centro da tua vontade, me coloca. E você vai ter um novo brilho nos seus olhos, você vai ter um novo sentido na sua vida, seu coração vai bater de forma diferente. Você sabe por quê? Porque onde Deus está presente, Ele faz a diferença. Onde Deus está presente, Ele faz a diferença. Você acredita nisso? Aqui embaixo do bate-papo, diga: eu acredito nesse Deus. Aqui embaixo do bate-papo. Aí no YouTube agora, você pode fazer um comentário: pastor, eu aceito esse Deus. Ele conhece a minha vida. Ele sabe o que eu estou passando, ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe como tem sido a minha vida. Eu preciso conhecer Deus como Ele é, não a minha imagem, não as minhas especulações. Eu preciso enxergar a Deus como Ele é. Ele é real, Ele está perto de mim e Ele me conhece. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E é por isso que nesse momento agora eu quero convidar você para a gente orar e entregar nossa vida a Ele. E daqui a pouco, após a oração, a gente vai ter alguns minutinhos ainda com as pessoas aqui pelo Zoom, tá bom? Você que está no YouTube, muito obrigado por estar com a gente, por compartilhar esse link, porque o que nós queremos aqui não é aparecer, o que nós queremos é que a palavra de Deus alcance pessoas, apenas isso. E que as pessoas possam ter uma experiência real com Deus. Feche os olhos e vamos falar com Ele. Bom Deus, quando nós fechamos os olhos e abrimos o nosso coração, nós estamos falando com Deus, em que os quatro cantos da terra enchem da sua graça. O Deus que coloca comida diante dos nossos olhos. Um Deus que faz com que o sangue passeie pelo nosso corpo. Um Deus responsável pela manutenção da vida. Um Deus que, quando nós confessamos as nossas falhas e as nossas quedas, o Senhor é capaz de limpar nossas lágrimas, porque o Senhor não está longe, o Senhor está perto de nós. Um Deus que muitas vezes nós queremos desistir de tudo, é o Deus que nos procura dizendo: não desista, porque eu posso trazer sentido para a sua vida. Obrigado por ser tão real, Senhor. Obrigado porque tudo aquilo que necessitamos na vida podemos encontrar em Ti. Nos ajuda a Te provar, Senhor. A provar os Teus cuidados. A provar a abundante esperança que há em Ti. Que a gente não se desespere na vida com as lutas da vida, mas que a nossa confiança no Senhor cresça todos os dias e nunca pare de crescer como um filho que confia em seu Pai. Nos dê o restante de sábado em Tua presença. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.